TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 26 de novembro. E você vai ver a seguir. Homem morre após cair de encosta no Vital Brasil. Acidentes de trânsito preocupam moradores da estrada Nossa Senhora da Glória em Petrópolis. Policiais de Paraíba do Sul e Três Rios realizam operações nas respectivas cidades. Projeto de regularização fundiária plena das ruas 24 e 1º de maio ainda não foi entregue. Atraso é de quase 5 meses. Agora, no Correio Petropolitano na TV. No último sábado, um homem morreu ao cair de uma encosta no Vital Brasil. Ele tentava atravessar para o bairro Ciméria por um caminho que é muito utilizado pelos moradores de Petrópolis. O homem de 61 anos, identificado como Jerônimo Mendes Filho, caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. O acidente aconteceu na madrugada de sexta para sábado na servidão Agripino Felício, que faz a ligação entre os bairros Ciméria e o Vital Brasil, no São Sebastião. Mesmo em estado precário, o trajeto é utilizado pelos moradores para fazer a passagem entre as comunidades. Anderson vive na região há 30 anos e diz que o problema já é antigo. Eu vi muitas mudanças nesse lugar, mas uma coisa que não muda é a falta do poder público nesse lugar. A gente vê aqui a nossa servidão aqui, a servidão está abandonada. É mato, falta iluminação e a gente pede, desde 2015 essa barreira vem acontecendo e é uma situação que estava anunciada. No local, há pouca iluminação pública, não há placas de sinalização e nem manutenção viária. Os moradores que vivem na região reclamam que o caminho não é seguro, não recebe capina ou roçada e é atingida por deslizamentos de terra, já que a região é afetada por fortes chuvas há quase 10 anos. A gente não está tendo auxílio do poder público aqui. Isso aqui é um pedido, essa barreira vem caindo desde 2015. É uma coisa que vem acontecendo desde 2015 e a gente não tem a solução do poder público. É uma área interditada, não é... E não tem uma obra aqui que beneficie essa comunidade aqui, entendeu? A Prefeitura informou que o secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers, esteve no local junto com o Corpo de Bombeiros. De acordo com ele, as casas em área de risco foram interditadas em 2015 e não existem pessoas morando em área de risco no local. Mas, na realidade, há pessoas vivendo na região que utilizam a passagem diariamente e, segundo os moradores, nunca houve sinalizações de interdição. Tem pessoas morando aqui sim, né? Tem vários moradores aqui e o que torna mais risco ainda é que é um local de ir e vir da comunidade. São pessoas indo para igrejas, mercados, que tem mercado, posto de saúde. É uma área bem utilizada sim. Que nem a gente está aqui, já passou várias pessoas aqui para esse local, entendeu? O poder público diz que aqui está embargado, né? Mas é um caminho que passa turista, porque nós temos a rampa de Asa Delta logo aqui, tem uma pedra do Cortiço logo ali e precisou morrer um morador aqui para que tivesse chamado a atenção do poder público. Uma semana antes do acidente, as jovens Ana Luísa e Mariana, que estudam na Escola Municipal Papa João Paulo II, fizeram um trabalho escolar apontando exatamente este problema que os moradores enfrentam na região. Como vocês podem ver, a pedra está muito solta e se você se apoiar muito nela, você pode acabar morrendo instantaneamente. E alguns moradores não estão passando mais por esse lado porque está muito difícil. O problema já existe há pelo menos 5 anos e foi tema do trabalho exigido na escola, além de problemas com esgoto e bueiros entupidos. Elas estavam dizendo que tudo que eu falei aqui acerca do abandono, da servidão, e que poderia acontecer uma tragédia, uma pessoa morrer aqui. Isso eu posso te dizer uma semana antes, numa sexta-feira. E aí de sexta para sábado agora, o seu Jerônimo, nosso amigo aqui, trabalhador, perdeu a vida na madrugada.
Também foi informado pela Prefeitura que na semana que vem vai enviar equipes das Secretarias de Defesa Civil e Obras para uma vistoria. Para os moradores, as promessas já são feitas há anos e o sentimento é fácil de descrever. O sentimento é de abandono, querida. O sentimento aqui é de abandono. Porque parece que as autoridades dizem que aqui está embargado e não tem ninguém. E você passando por aqui, você vê que tem muita gente que mora nesse lugar. Em apenas 2 meses, pelo menos 3 acidentes foram registrados no mesmo trecho da estrada Nossa Senhora da Glória em Petrópolis. Câmeras de segurança da região flagraram as colisões. A estrada Nossa Senhora da Glória tem preocupado moradores da região. Isso porque os acidentes de trânsito se tornaram rotina e têm feito inúmeras vítimas. Em agosto, câmeras de segurança que existem na região flagraram o momento exato da colisão entre um ônibus da linha 613 da empresa Turp, que atende o bairro da Glória, e um caminhão. Já em setembro, um motociclista colidiu com um muro e o acidente violento também foi filmado. O motociclista que aparece nas imagens do dia 15 de setembro é Luiz Felipe dos Santos, de 32 anos. Ele sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e depois de passar 20 dias internado no Hospital Santa Teresa, recebeu alta. Infelizmente o bairro, não só dessa rua como do bairro geral, o bairro da Glória, é um bairro muito estreito, é um bairro muito pequeno, então se a pessoa não tiver a consciência que tem que andar devagar nos bairros, infelizmente, as coisas vão continuar acontecendo, os acidentes vão continuar acontecendo. A gente já fez até ofício junto com a associação e até hoje não tem placa, não tem sinalização. O acidente mais recente aconteceu no mesmo trecho no último domingo. Na ocasião, um carro capotou na mesma curva e 3 pessoas sofreram ferimentos leves. A colisão também foi flagrada pelas câmeras do estabelecimento de Demócrito Souza Santos. Justamente por conta da frequência dos acidentes, eu instalei as câmeras para provar o que a gente sempre falou e ninguém acredita, né? Aqui não tem condições de correr tanto igual eles correm. E a CP Trans que também não liga, porque há tanto tempo acontece e nada foi feito até hoje, né? Então a gente faz um apelo aqui para poder colocar os quebra-molas e diminuir um pouquinho esses acidentes, porque tanto os motoristas quanto os pedestres correm muito risco, porque não tem calçada, né? Então a gente precisa de ser ouvido. Aqui na estrada Nossa Senhora da Glória ainda é possível observar partes dos últimos carros que colidiram. A estrada é tão estreita que dificulta o tráfego e os pedestres precisam se arriscar no meio da rua junto aos veículos, porque não há calçadas. Aqui, se tiver que passar um idoso ou uma senhora com criança, vem os carros de lá, pode cair lá embaixo, tem o risco de cair lá embaixo. Policiais civis de Paraíba do Sul prenderam em flagrante na última terça-feira um homem acusado de estupro de vulnerável. O autor foi detido no bairro de Bela Vista. Segundo as investigações, ele atraiu a vítima, uma criança de apenas 7 anos, para a casa onde mora e cometeu o crime. Testemunhas que prestaram depoimento confirmaram o relato da criança. Ainda na última terça-feira, desta vez em Teresópolis, a Polícia Militar realizou uma operação no trânsito. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal realizaram na terça-feira, em vários pontos da cidade de Teresópolis, uma operação conjunta para coibir irregularidades no trânsito. Ao menos 20 motociclistas foram abordados e 4 motos apreendidas e removidas ao depósito municipal. Durante a fiscalização, foram checadas a documentação dos condutores e os equipamentos obrigatórios. Em alguns casos, também foram promovidas buscas pessoais com o objetivo de apreender armas, drogas e munições. A organização Rede para a Prevenção e Redução de Desastres na região serrana, a Rede Serra, montou um documento com os requisitos para a realização da regularização fundiária plena nas ruas 24 e 1º de Maio em Petrópolis. O projeto de regularização já deveria ter sido entregue pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro em junho deste ano.
O documento da Rede Serra cita as ruas 24 de Maio e 1º de Maio, além de vias transversais a elas e também as ruas Nova e Augusta. O documento foi criado através de uma proposta do Ministério Público do Rio de Janeiro para que os voluntários do Rede Serra fizessem o pré-projeto, apontando os principais problemas para que o ITERJ finalmente iniciasse o projeto final. O documento cita que a regularização fundiária plena na região é necessária para garantir a segurança das comunidades e a redução de riscos de desastres. O que nós percebemos é que não há que se falar em moradia segura se nós não observarmos o processo de ocupação nas encostas petropolitanas. Esse é um ponto primordial. Por mais que nós estejamos ainda no momento da resposta, que Petrópolis ainda se encontre em situação de desastres, nós vamos precisar já começar a reflexão sobre como morar de forma segura em Petrópolis. O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro deveria ter apresentado o projeto de regularização fundiária na região no mês de junho. A decisão foi tomada durante uma audiência especial realizada em abril na 4ª Vara Civil. Na ocasião, ficou decidido pela realização do projeto em 45 dias. O projeto também seria piloto de ações a serem realizadas em outras comunidades atingidas pela tragédia. Nós precisamos ter um levantamento socioambiental, fazer um perfil dos moradores e, sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância a continuidade de uma moradia segura, que nós tenhamos esse olhar da cidade. O projeto piloto do ITERJ vai ser realizado especialmente para as ruas 24 e 1º de Maio, onde vivem cerca de 5.000 pessoas. 152 delas chegaram a ser cadastradas pelo próprio ITERJ há 8 anos atrás para receberem o título de regularização, mas apenas 71 delas receberam o documento no ano de 2014. E a regularização fundiária plena da 24, que foi por todos nós considerado um projeto piloto, porque foi a ação civil pública mais antiga com esse sentido, ele tem justamente a visão não só de dar um título de propriedade, mas de trazer aquele espaço territorial com os serviços públicos e com a segurança territorial para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O atraso na entrega do documento é a razão pela qual o Rede Serra apresentou o pré-projeto na semana passada, apontando os requisitos para a produção de um termo de referência para orientar a construção do projeto de regularização fundiária plena. A procuradora do Ministério Público informou que já estão sendo analisadas as responsabilizações criminais para o não cumprimento das determinações judiciais. Até então, o que nós vivíamos é sempre uma perspectiva de espera. O poder público, o MP propõe as ações, as audiências são realizadas, o juiz cumpre o papel dele, dá as suas determinações e, mesmo assim, o poder público não cumpre. Inclusive, já vou dar o destaque, já está sendo também analisadas as responsabilizações criminais. Porque nós percebemos que a omissão e a inércia levam à morte. E isso precisa, sim, ser avaliado também pelo Ministério Público se o não cumprimento de uma determinação judicial não constitui crime de desobediência. E você vai ver depois do intervalo. Parte da Rua do Túnel é interditada para a demolição da fábrica de doces Visani. Metade dos brasileiros conhece ao menos uma mulher que sofre violência doméstica. Gasolina sofre reajuste pela 6ª vez consecutiva. Parceria promove curso gratuito para alunos da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo. Mesmo após determinação municipal, unidades escolares e empresas de ônibus não cobram o uso das máscaras de proteção de alunos e usuários do transporte público. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar.
Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Começou na última quarta-feira o processo de demolição da fábrica de doces Visani, que fica na rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel em Petrópolis. A demolição é necessária, pois parte do imóvel desmoronou após a forte chuva do dia 20 de março. Como parte das obras que estão acontecendo na Rua do Túnel, em Petrópolis, a construtora Solidum decidiu pela demolição de um imóvel que apresenta riscos para os populares. O imóvel abrigou por 24 anos a tradicional fábrica de doces Visani, que foi atingida pela chuva do dia 20 de março. Na época, o dono da fábrica, Carlos Visani, calculou um prejuízo de cerca de R$200 mil, somando fornos, batedeiras, freezers e ingredientes perdidos. Carlos não conseguiu aprovação de nenhum dos benefícios que foram concedidos aos empresários atingidos. Uma tristeza profunda. Todo mundo... Inclusive nem só eu, até os funcionários hoje, até um rapaz até que trabalha comigo. Eu vi no semblante dele, ele está mais triste do que eu. Os próprios funcionários que estão comigo até hoje, não mandei ninguém embora, estão mais tristes do que eu. Ver tudo caindo, tudo sendo demolido. É uma tristeza muito grande. Com a chuva do dia 15 de fevereiro, Carlos já havia tido problemas com a estrutura da rua e precisou bancar, com o próprio dinheiro, a reforma de uma parte da via para se sentir mais seguro. Quase um mês depois, parte do imóvel desmoronou. A outra parte, que não teve a estrutura abalada, é onde ele mora, mas agora também vai precisar se mudar. Eu estou morando ali, mas agora eu tenho que sair. Tenho que sair fora, que eles vão mexendo aí na estrutura aí, e eu sou obrigado a sair. De acordo com Visani, ele ainda não foi indenizado pelo incidente e o processo corre em segredo de justiça. A fábrica opera agora em outro endereço, no loteamento Samambaia. O processo de demolição exige que um trecho da Rua do Túnel seja completamente interditado tanto para veículos quanto para pedestres. De acordo com a construtora Solidum, todo o processo deve levar cerca de 15 dias, com interdição da rua até o dia 9 de dezembro. Vai ter uma demolição cuidadosa, né, retirando parte do telhado, esquadrias e tudo, para a gente aliviar essa estrutura também, esse peso dessa estrutura que está pendurada, vamos derrubar ela. E na segunda etapa, a demolição da estrutura da casa, de parte dela, né? Porque conforme orientação do consultor e do calculista, a gente vai tirar só uma parte da casa, aquela que está realmente em risco. A outra metade da casa está preservada e depois vai ser recuperado aí numa terceira etapa, vamos chamar assim. O tempo de interdição ainda pode ser prolongado caso as chuvas atrapalhem o andamento do processo. De acordo com o engenheiro, a demolição é necessária, pois a estrutura apresenta riscos aos moradores da região. Ela não pode realmente ficar dessa maneira, tanto que a casa foi interditada pela Defesa Civil, a gente só estava esperando correr a parte de papelada, autorizações para fazer a demolição, que realmente não cabe, a situação dela é tão crítica, né, que não dá nem para você fazer uma recuperação estrutural. Então, a solução dada foi a demolição de parte dela. Hélito Fraguas mora na região a vida toda. Ele foi um dos moradores mais atingidos pela demora do início das obras. No dia 29 de março, Hélito foi engolido por um dos diversos buracos que se abriram na via e precisou passar por diferentes cirurgias na perna. Ele chegou a desejar se mudar da região por tantos problemas que precisou enfrentar. Mas agora, o sentimento mudou. Acho que é melhor isso aqui tudo, fazer um projetinho modelo da cidade.
É assim, um bairro que estava esquecido, agora vai mudar totalmente. Vai ter prazer de morar aqui. Agora eu quero ficar. Agora eu quero ficar mesmo. A minha vontade era sair. Naquele momento era ir embora. Agora eu quero ficar. As obras do túnel extravasor, que começaram no dia 26 de julho, estão agora na reta final. A reforma estrutural, desobstrução e desassoreamento do túnel do Rio Palatinato custaram, em média, 74 milhões de reais. A expectativa é que até dezembro deste ano, quando o verão começa, as obras emergenciais sejam finalizadas. É gratificante ver que a nossa luta valeu a pena para alguma coisa. Então, assim, de ver as obras na cidade que estão todas atrasadas, a nossa está indo, pelo menos isso. E essa parte agora da demolição, que era a parte que mais preocupava a gente, porque é uma parte até visualmente feia e com vários riscos, vai ser terminada. Então, assim, é um ponto que a gente vai dar na nossa vida, um ponto final nessa parte e seguir em outras coisas. No dia 17 de novembro, o Comitê Científico de Petrópolis realizou uma reunião com o governo municipal e, na ocasião, foi definido o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em instituições de ensino, transporte público, ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicos. Mas, apesar da determinação, a exigência não tem sido respeitada pela população em geral e nem cobrada por parte do poder público. Mesmo após a determinação da obrigatoriedade das máscaras, o que se vê nas ruas, em especial dentro dos coletivos e também nas unidades de ensino, são pessoas e profissionais dos setores sem utilizar o equipamento de proteção. Por volta do meio-dia desta quarta-feira, não foi difícil flagrar cenas deste tipo. Na Escola Municipal Professora Maria Campos da Silva, por exemplo, a única exigência feita pelos profissionais na porta da instituição é que os alunos passem álcool em gel nas mãos. Apesar da determinação do uso de máscaras no transporte público, a medida ainda não foi publicada no Diário Oficial. A Prefeitura, questionada sobre essa demora, não se pronunciou, mas disse que a Companhia Petropolitana de Trânsitos e Transportes foi oficiada pelo CETRANSPETRO sobre o uso obrigatório de máscaras no transporte público. A maior preocupação dos especialistas quanto à não utilização das máscaras é que o contágio da nova onda de Covid-19 continue crescendo. Dados do painel Covid de Petrópolis apontam que desde o início do mês de novembro, o município registrou 707 casos positivos para a doença e possui atualmente 481 casos ativos no município, um aumento de 68% em relação ao número de infectados quando comparado ao início do mês de outubro, quando foram registrados 423 casos. Nas ruas, quem ainda não voltou a usar máscaras afirma que não estava sabendo da nova determinação. Eu não fiquei sabendo, não. Não, sabia não. Não. Não sabia? Não. Já os usuários do transporte público que ficaram sabendo da implementação das máscaras garantem que a ordem não tem sido cumprida pela maioria da população. Os passageiros têm usado mais. Hoje eu percebi um maior aumento. Mas os próprios funcionários? Não tenho visto. O Covid está aí novamente, né? Aumentando mais e as pessoas estão descuidando. Daqui a pouco nós vamos entrar em outra pandemia aí por causa de imprudência. A crise aumenta tudo. Os hospitais enchem, pessoas morrem. A violência doméstica praticada contra mulheres é uma realidade. E segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo IPEC, com o apoio do Instituto Beja, 60% das mulheres entrevistadas conheciam ao menos uma vítima de violência doméstica. A pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e IPEC, com o apoio do Instituto Beja, com 1.200 pessoas em outubro, mostra que 60% das mulheres entrevistadas conhecem ao menos uma vítima de violência doméstica. 36% declaram já terem sofrido de violência doméstica. As mais relatadas foram violência psicológica, com 27%, e violência física em 17% dos casos. Os dados mostram ainda que 1 em cada 10 entrevistadas declara ter sofrido violência sexual. A minha filha, ela sofreu violência no meu local de trabalho. Eu dei queixa, demorou 8 anos, mas o cara foi rastreado por telefone. Precisei ficar separada para cair a ficha. Ele era meu dono. Eu tinha que fazer o que ele queria. Entre os que conhecem pessoalmente uma mulher que sofreu violência, 45% acreditam que as vítimas procuraram ajuda. 42% dos entrevistados informaram que a mulher agredida procurou uma delegacia de polícia. 39% procurou uma delegacia da mulher, enquanto 31% das mulheres buscaram apoio em amigos e familiares. 66% consideram a delegacia da mulher como o primeiro recurso que a vítima de violência doméstica deve buscar.
Em relação aos agressores, 95% consideram que é preciso aumentar as penas para o crime de violência e 89% que se deve obrigar os homens denunciados a frequentar programas de reeducação para que não voltem a praticar esse tipo de violência. Às vezes as pessoas vão lá, faz um boletim de ocorrência e não adianta de nada. A advogada Thaís Borzino explica que a pena para quem pratica este crime pode chegar até 30 anos de prisão. A Lei Maria da Penha, ela traz apenas a penalidade específica de descumprimento da medida protetiva, tá? E nesse caso de 3 meses a 2 anos. As outras penas, elas são previstas no Código Penal, tá? Então, a mais grave de todas, que é uma violência física, né, que é o feminicídio. O feminicídio pode ter pena de até 30 anos, tá? Mas no Código Penal também são trazidas punições para outros crimes, como lesão corporal, como perseguição, como a própria violência psicológica contra a mulher. Então, assim, todas essas outras penas estão previstas no Código Penal e, por óbvio, tem aplicação a esses crimes relativos à Maria da Penha. Denunciar a polícia ou terminar a relação foram os principais conselhos para as vítimas. Cerca de 55% das mulheres entrevistadas relataram aconselhar a vítima a denunciar, enquanto apenas 47% dos homens incentivaram a levar os casos à delegacia. As mulheres também superam os homens na indicação de ajuda especializada como psicólogos, assistentes sociais, centros de referência ou advogados. A maioria, 93%, acredita que as pessoas devem denunciar ao perceberem que a mulher está sendo ameaçada. Para 90%, se houvesse apoio do Estado, as mulheres em situação de violência se sentiriam mais seguras para denunciar e sair da relação. Para 85%, os homens que praticam violência doméstica sabem que isso é um crime, mas acreditam que não serão punidos. Dos homens entrevistados, cerca de 94% admitiram não terem cometido nenhum tipo de violência contra a companheira. 66% deles disseram que resolveram a situação na base da conversa. Já conheceu alguém que passou por tipo de situação de violência doméstica? Já conheci. Inclusive a gente incentivou ela a denunciar e depois chegou na hora lá, ela voltou atrás e tirou a denúncia. A especialista alerta sobre a importância de denunciar. Procure os seus direitos junto à delegacia, narre o que está acontecendo. Se for violência física, é importante que ela faça um exame de corpo de delito. E o delegado poderá dar essas medidas protetivas para ela. O importante é que ela denuncie, busque seus direitos e denuncie aquele agressor, para que as medidas legais possam ser efetivadas, Também faço um chamamento aqui, para os vizinhos. Acho que acabou aquela situação de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que agora é hora da gente meter a colher, sim. Dados da Agência Nacional do Petróleo apontam que o valor da gasolina sofreu elevação de 0,6%. É a 6ª semana consecutiva que o combustível apresentou alta. Em Petrópolis, os motoristas já estão notando a diferença. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço da gasolina mais uma vez registrou elevação. Neste levantamento, a alta corresponde a 0,6%. O preço do etanol também sofreu reajuste. Aumentou alguns centavos. Já começou, o impacto aí dessa parte política toda, isso já está sofrendo impacto, em todos os sentidos, O mercado está sentindo já. Pouco. Quanto que o senhor está pagando em média? Média R$6. É caro? Mais ou menos, é caro. Dados da Agência Nacional do Petróleo apontaram que o reajuste no valor da gasolina foi de R$ 5,02 para R$ 5,05. Já o etanol, o valor foi alterado de R$ 4,79 para R$ 4,84. No entanto, a Petrobras não realiza reajuste nos combustíveis desde junho deste ano. Sim. Quanto você está pagando em média? R$ 5,75. Tá caro? Podia ficar mais barato, Ajuda o motoboy. Tem que ajudar, De acordo com a ANP, o diesel foi o único combustível que não sofreu elevação. O preço médio caiu de R$ 6,59 para R$ 6,57.
No estado do Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina varia entre R$ 4,74 e R$ 5,39. Com certeza, aumentou assim, do dia para a noite. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Mastermind Treinamentos, está oferecendo para alunos da Rede Municipal de Ensino um curso gratuito com o tema Construindo Identidade. Os participantes são alunos com a faixa etária de 11 a 15 anos de idade, que foram selecionados pelas gestoras das 15 escolas municipais escolhidas no segundo segmento do ensino fundamental. O treinamento de liderança do Mastermind Team auxilia adolescentes a ter seus objetivos esclarecidos, praticando os pequenos esforços necessários para o êxito e tornando-os triunfadores desde cedo. Segundo a coordenadora dos anos finais, Cristina Moraes, essa parceria foi firmada para oferecer benefícios presentes e futuros aos alunos selecionados da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo. O curso acontece todos os sábados, com duração até fevereiro de 2023. E, além da gratuidade, os participantes também ganharam uma mochila com apostilas que contemplam manual e conteúdos para serem usados durante as aulas. No final, os alunos também vão receber um certificado internacional. Estão abertas as inscrições para a formação de cadastro de reserva para contratação temporária na Fundação de Apoio à Escola Técnica. O processo seletivo é voltado para professores, supervisores educacionais e instrutores com remuneração que pode chegar a R$ 3.000. Ao todo, são 635 vagas disponíveis e há previsão de vagas para a unidade da FATEC Teresópolis. As inscrições vão até 11 de dezembro. Até às 7 da noite para os cargos de professor 1, professor supervisor educacional e instrutor em disciplinas profissionalizantes 1 para atuação no ano letivo de 2023. Os interessados devem se cadastrar por meio do site da Fundação faitec.rj.gov.br. O que você vai ver depois do intervalo? Deslizamentos de terra são registrados em Araras e Nogueira após chuva registrada na madrugada da última quinta-feira. Comerciantes esperam alavancar vendas neste fim de ano. Prefeitura de Paraíba do Sul realiza casamento comunitário com 20 casais. A PPO recebe segunda edição do Outlet Jeans Beneficente em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Com a chuva registrada na madrugada da última quinta-feira, alguns deslizamentos de terra ocorreram nas regiões de Araras e Nogueira, em Petrópolis. Em Araras, pelo menos 2 casas foram atingidas. Mesmo antes da chegada do verão, os petropolitanos já estão enfrentando situações difíceis. Com a chuva registrada durante toda a madrugada desta quinta-feira, a Defesa Civil precisou interditar uma casa na estrada do Mata Cavalo, em Araras. A Prefeitura informou que os moradores precisaram ser retirados do local e agentes da assistência social prestaram assistência às vítimas. Tivemos o registro de chuvas constantes durante a madrugada de hoje, dia 24, com a ocorrência de algumas pancadas moderadas. Foram registrados 2 deslizamentos no segundo distrito
e essas ocorrências foram de pequeno e médio porte, sem vítimas. Por conta do deslizamento de terra, a estrada foi interditada. E agora há moradores ilhados lá do outro lado e para acessar as residências, apenas por essa trilha. Wagner vive na região há 14 anos e diz que a localidade quase não recebe assistência por parte do poder público. Segundo ele, não há apenas problemas como deslizamentos, mas também com quedas constantes de energia e falta de manutenção nas vias públicas. A gente precisa um pouco mais de assistência, entendeu? Não só como nós aqui nessa rua, que tem outras ruas em cima também que precisam de assistência. Precisamos dele, né? A rua, precisamos de assistência de luz, que a gente não tem energia nas ruas aqui. Também nesta madrugada, na estrada do Mata Cavalo, no Santa Luzia, outra casa foi atingida por um deslizamento durante a madrugada. A barreira atingiu um dos cômodos da casa onde Leandro vive com a família há 1 ano de aluguel. Foi apavorante. Como é que o cara pensou? Eu dormindo, acordar assustado com a minha filha ali, com a minha esposa, a ponto de eu perder minha vida, entendeu? Aí fica meio desagradável, né? Neste quarto estavam Leandro, a esposa Michele e a filha Heloísa, de apenas 1 ano e 4 meses. O deslizamento de terra atingiu a casa por volta das 3h30 da manhã, quando a família acordou assustada. Era 3h20, 3h30 da manhã, desceu. Quase que eu perdi minha mulher, quase que eu perdi minha vida também. Aqui que ela ficava, minha filha ficava aqui, minha cama aqui. Essa cômoda estava aqui, ó, vendo? Deslizou isso aí, caiu. A sorte que isso aqui, ó, primeiro na mão de Deus, né? Isso aqui que segurou e essa cômoda aqui que segurou aqui, ó. No cômodo ao lado também estava o filho de Leandro, Gabriel, de 18 anos. Toda a família precisou sair do imóvel e agora eles estão abrigados na casa de familiares. Aqui eu nem imaginava que isso aqui ia cair. Porque aqui sempre foi cheio de mato aqui, que esse mato aqui assim, de vez em quando eu só roçava embaixo, mas ali eu deixava, entendeu? Porque esse aqui é aterro, no caso ali em cima, no caso é aterro, entendeu? Aí devido àquele saco ali também, que eles fez aquele muro ali também, ficou aquele aterro, ficou peso, né? E aqui tinha uma torceira de bananeira que pegava no meio ali, ela desceu, aí o que fez aí? Outra região que também foi afetada pela forte chuva nesta madrugada foi Nogueira. Próximo ao Hotel do Sesc, a queda de uma barreira interditou temporariamente um trecho da via. A área precisou ser isolada pelos técnicos da Defesa Civil e já foi liberada para o trânsito de veículos. Não houve feridos em nenhuma das 3 ocorrências. De acordo com a Defesa Civil, a previsão de chuva permanece pelo menos até amanhã. As condições de tempo são de chuva moderada ao longo do dia de hoje e de amanhã, dia 25, com a possibilidade de pancadas de maior intensidade a qualquer momento. Ainda não atingimos os protocolos de mobilização de comunidade ou de ponto de apoio, mas a Defesa Civil segue monitorando as condições de tempo e emitirá alertas sempre que necessário. O fim do ano muitas vezes é sinônimo de boas vendas e depois de anos difíceis é justamente isso que os comerciantes petropolitanos esperam que aconteça. Para incentivar o movimento, as lojas da cidade já funcionam em horário diferenciado. De um lado, árvores de Natal. Do outro, produtos verde e amarelo. Em 2022, os comerciantes de Petrópolis precisaram se reinventar na hora de arrumar as vitrines. Com tantas datas marcantes em novembro e dezembro, o jeito é usar a criatividade. A gente procura atender o pessoal da melhor forma possível, então às vezes é realmente difícil, a gente tem que pensar, igual a Copa está chegando agora, não é uma expectativa tão grande quanto o Natal, mas a gente tenta também atender, porque acaba que é um momento que o pessoal está se entrosando mais, né, tendo essa procura. E o Natal é sempre assim, né, sempre essa loucura. E é também um período importante porque é uma retomada, né? A gente teve esse problema aí com a pandemia durante esses 2 anos. Aí esse ano, no início do ano, tivemos a enchente, então agora está sendo uma retomada aí pra gente. A Copa do Mundo começou no último domingo. A Black Friday será na próxima sexta-feira. E com um pouco menos de um mês para o Natal, a alternativa para chamar o público é enfeitar as vitrines com ambos os produtos. Em Petrópolis, os comerciantes que homologaram o termo de funcionamento junto ao Sicomércio poderão funcionar durante todo o dia às segundas-feiras. A medida visa aumentar as vendas durante o período festivo. Rosane atua como vendedora no centro de Petrópolis e conta que a expectativa para as vendas de fim de ano é grande. O movimento vai crescendo, né? Mais próximo do final do ano. Essa semana tem Black Friday, a gente está esperando um movimento maior. Nós vamos promocionar muitos itens, né? E a expectativa é boa, né? Como sempre. Pelo centro da cidade ainda é possível notar que poucos locais estão enfeitados para o Natal.
pelo menos durante os jogos da Copa do Mundo. O Natal ainda tá de lado. Papai Noel ainda não chegou. No último sábado, 20 casais celebraram o amor durante a realização de um casamento comunitário promovido pela Prefeitura de Paraíba do Sul no Espaço Livre em Werneck. Os casais foram selecionados após um mês de inscrições abertas. A cerimônia ecumênica contou com tudo aquilo que um casamento tem direito: cerimonial, decoração, bolo, almoço, pajem e dama de honra, fotógrafos profissionais, cabine de fotos, música ao vivo e mecânica, filmagem e tudo mais pensado com muito carinho e organizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Segundo a Prefeitura de Paraíba do Sul, foram meses de planejamento, reuniões com os casais e alinhamento de cada detalhe para a promoção da cerimônia gratuita. Ainda segundo o município, em 2023, mais uma edição do casamento comunitário será realizada. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos vai receber a segunda edição do Outlet Jeans Beneficente direto da fábrica, que é promovido pela marca de roupas. Na primeira edição do evento, a associação arrecadou quase R$3 mil. Depois do sucesso da edição de 2021, o Outlet Jeans Beneficente, direto da fábrica, vai ser promovido novamente na sede da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos nos dias 29 e 30 de novembro, de 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A parceria ajuda a instituição, que fica com parte do dinheiro arrecadado com as vendas. No ano passado, por exemplo, a PPO recebeu cerca de R$3 mil. É um grupo de São Paulo que já veio aqui ano passado e fez esse outlet aqui e deu muito certo. Então, calças de marcas, bermudas de marcas, de diversas marcas, que são vendidas aqui a um preço bem mais acessível do que nas lojas. Eles já fazem isso em todo o Brasil para outras instituições. Aí resolveram também nos ajudar, fazendo aqui em Petrópolis também. Os descontos vão chegar a 70%. O valor total da compra pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros nos cartões de crédito. Uma parte da arrecadação vai ser destinada para a instituição. A PPO é uma instituição sem fins lucrativos de assistência social, cooperação e assistência a pessoas com câncer, fundada em maio de 1992. A Casa de Apoio acolhe mensalmente 30 pessoas e acompanhantes que vêm de outras cidades para fazer o tratamento de câncer em Petrópolis, além de assistir 60 famílias. Na casa, os acolhidos recebem todo o suporte necessário, como alimentação, atividades de lazer, além de atendimento multidisciplinar. No Natal desse ano, os pacientes vão receber ainda cestas para confraternizar com os familiares. Esse ano, o valor arrecadado vai ser para ajudar na cesta de Natal que a gente distribui para os nossos pacientes. E quantas cestas são? São 60 cestas. Eu queria convidar todos que estão nos assistindo para o dia 28, 29, a partir das 8 horas da noite, vir até aqui na PPO, conhecer o outlet, fazer compra, e assim você vai estar ajudando aos pacientes de câncer assistidos pela PPO, e com isso a gente vai poder fazer um Natal bem mais bonito. Uma nova unidade de saúde foi inaugurada no centro de Pati do Alferes. A unidade deve atender cerca de 3.400 moradores. A Unidade de Estratégia de Saúde da Família Centro 2 está localizada na Rua Doutor Leopoldo, número 77. A expectativa é que a unidade atenda cerca de 3.400 moradores da região central, que residem nos bairros Biriba, Parque Barcelos, Esperança, Recanto 1, Recanto 2 e Morro do Ilnei. De acordo com a Prefeitura, a criação da nova unidade se deu por conta da necessidade de ampliar o atendimento para os moradores que residem perto do centro. A unidade Centro 1, que fica na Secretaria de Saúde, estava atendendo mais de 7.000 moradores. Agora, a unidade Centro 2 vai poder dividir a grande demanda de público, oferecendo um serviço de melhor qualidade. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana.
TVC, a TV do Correio da Manhã.